É muito bom estar na casa de Deus. Estar na casa do Pai é muito bom e não tem nada melhor, né? Que preenche os nossos corações e nos dá ânimo e força para que a gente possa continuar nossa jornada. Sabendo que mais vale um dia no centro do querer dele do que uma vida toda lá fora. Quando a gente tem essa certeza que a gente precisa estar no centro do querer do Pai, no centro do querer de Deus, a gente sabe que a gente precisa buscar mais e mais a cada dia. E é necessário que nós venhamos a buscar cada dia mais. Amém? Abra suas Bíblias comigo em Filipenses 4. Essa palavra já estava marcada no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Já terça-feira eu já havia definido que eu ia trazer essa mensagem. Já na terça-feira. Filipenses 4, verso 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Queridos, nós sabemos que a gente como cristão, a gente precisa depositar toda a nossa confiança em Deus, né? Mas nós precisamos também entender como nós devemos estar diante de Deus para chegar nesse momento de dizer o seguinte: Senhor, a minha parte eu fiz, agora é contigo. Uma das coisas que mais tem atacado nesse século 21, nesses últimos anos, é as doenças da alma, a depressão, o estresse, a ansiedade. A depressão dizem que é o excesso de passado. Pessoas que carregam ao longo da vida as cargas do dia a dia e vão lutando, vão se frustrando, se cobrando e vão brigando, porque a vida diária é uma luta constante. Nós temos lutas em todas as esferas da nossa vida, nós temos lutas no âmbito espiritual, no âmbito financeiro, no âmbito conjugal aos casados, no sentimental, porque muitas das vezes a pessoa não é casada, ela está namorando, mas ela tem conflitos sentimentais durante a caminhada. Os jovens principalmente, foi falado aqui na quarta-feira, e por sinal uma excelente pregação, que a gente fica até com vergonha de subir aqui depois, né? Porque um jovem, uns 20 e poucos anos, e uma metralhadora com microfone, para a gente que está na palavra aqui bastante tempo, já com cabelo branco, né? A gente fica até, digamos que, envergonhado, porque essa geração que está vindo é uma geração que a gente crê que vai romper barreiras. Porque parece que quando tem fim, o Senhor move através de gerações que não... Parece que está se acabando, meu Deus. Surge, parece que algo extraordinário, rompendo estereótipos, como o Senhor mesmo falou para mim, que o Senhor ia romper estereótipos, e essa imagem cristã que existia, o Senhor vai romper o Espírito vai ser espalhado sobre toda a carne. Tem que se cumprir a palavra de Deus. E esse estresse que a gente carrega do dia a dia, ou melhor, esse estresse diário, ele acaba gerando depressões em pessoas. E a gente vê que essas doenças, muitas das vezes, elas machucam mais e destroem mais a vida das pessoas do que as próprias doenças físicas que as pessoas carregam. Pessoas que a gente olha assim e me diz: meu Deus, não acreditamos que está assim. Logicamente que tem a opressão maligna, tem a opressão maligna. Pastor Marcos falou um caso de uma depressão com um viés totalmente de opressão, onde o diabo começa a agir na fragilidade da pessoa e toma a mente de uma maneira que destrói a vida da pessoa, e a pessoa vira refém do inimigo.
E a depressão tem atacado. Por quê? Porque as pessoas têm se frustrado ao longo da caminhada. E o cansaço diário, quando parece que a gente vence a batalha, vence. Daqui a pouco vem o reflexo. E vem a depressão. Parece que passou, mas aí fica o reflexo. Eu já tive experiências, a Aline já passou por isso, que parece que vem lutando, parece que quando o sangue está quente, a gente não sente. Quando a pessoa está no calor da emoção, ela não sente, vem lutando, e de repente, quando vem a calmaria, o corpo sente. Esses são problemas de depressão, problemas que estão atingindo a nossa humanidade nesses últimos dias pela busca constante. A busca constante tem gerado isso em nós. Por quê? Porque eu sempre falo, eu sempre me refiro, eu me lembro lá atrás, que em 1985, acho que por aí nessa data, eu me lembro, foi comprada uma televisão, e essa televisão na minha casa, ela durou por anos. Agora, se a gente comprar televisão hoje, amanhã já tem 5 diferentes. Imagina, é igual o celular aqui, ó, a gente compra hoje, amanhã já tem 15, 16, e a gente não consegue viver para estar na atualidade das coisas. Compra um carro hoje, disse, comprei um carro do modelo novo, paguei 100 mil reais, vamos supor. Semana que vem já vão lançar um outro modelo, daí tu já começa a trabalhar de novo para comprar um outro modelo. E a gente vive refém das coisas hoje. E isso tudo desencadeia um processo na vida das pessoas. E não é diferente o estresse também é o excesso de presente. A rotina diária, o cansaço diário, a nossa vida é uma rotina diária. A gente vive uma rotina diária de trabalha, acorda, até tinha uma brincadeira que eu não vou trabalhar porque eu trabalho para comer e trabalho para pagar. Os boletos sempre chegam, se eu ficar em casa eu não vou gastar, vou evitar de comer e não preciso trabalhar. Porque é uma rotina tão constante que a gente faz para poder pagar as contas e andar na rua com um carro, para botar gasolina. Graças a Deus a gasolina baixou. Também é culpa do presidente. Glória a Deus que a gente está conseguindo abastecer o carro, né? E está conseguindo andar agora um pouco mais. Mas, queridos, é uma vida constante. Sobre a depressão, a Bíblia também fala de homens de Deus que viveram processos depressivos. Não escancaradamente estava com depressão, mas o reflexo da vida de Elias. Elias, o Senhor aparece, a Bíblia começa a relatar a vida dele, e o Senhor manda ele para o deserto, daqui a pouco o Senhor alimenta ele por corvos. Daí de repente ele está lá na beira de um riacho, o riacho seca, Jesus manda ele para a casa de uma viúva. A viúva não tem nada em casa, vai para lá, tinha uma botija de azeite, uma farinha na panela, como tem músicas e canções, e ele chega e abençoa a vida da viúva, e a farinha na panela multiplica, o azeite multiplica, e ele começa a passar essas glórias todas que o Senhor alimentou ele. Agora ele passa essa situação vendo ali se manifestar a glória de Deus, a provisão na vida dele também, daquela viúva. O filho dela acaba morrendo nos braços dele, ele vai lá e através da glória de Deus a criança é ressuscitada. Ele vê tudo isso, de repente Deus aparece para ele um tempo depois e diz o seguinte, e eles estavam sendo perseguidos, os profetas. Acabe estava sendo perseguindo os profetas através da sua esposa, Jezabel. Queriam matar os profetas da época, já tinham matado todos eles. E daí o Senhor manda ele se apresentar a Acabe. E ele vai lá, se apresenta a Acabe, faz um desafio, coloca 450 profetas de Baal a clamar, e eles começam a se torturar. E ele vê tudo isso, veja bem, ele está vendo a glória de Deus manifesta. Como nós vimos a glória de Deus manifesta, mas nós não estamos isentos de passar por processos na nossa vida. Ele vê os profetas ali fazendo aqueles rituais para que a glória descesse sobre um altar edificado lá com os bezerros mortos que haviam sido colocados no altar.
ele fez um desafio aos profetas, e não aconteceu nada. Ele vai lá, molha tudo aquilo, joga água, faz um valo, joga água, e clama a Deus, e o altar vem e consome tudo, até a água que estava ao redor. Ele vê a glória de Deus. E ele vai lá e tem que matar 450 profetas. Eu imagino ele matando 450 profetas de Baal. Queridos, ele vê a glória de Deus, mas mesmo assim ele foge. E quando ele foge para uma caverna. Ele foge. E a vontade dele é morrer, né? Estava com medo? Não é que estava com medo, é que o corpo sentiu o reflexo daquilo tudo que havia passado. Aquilo tudo que havia passado, o corpo sente. E muitas das vezes nós sentimos reflexos da nossa vida, das cargas que nós levamos diariamente, que nós temos que descansar no Senhor, descansar na sua palavra. Mas como descansar na sua palavra em pleno século 21? Como não ter ansiedade do que vai acontecer amanhã, se a gente nunca sabe o que acontece? Hoje o óleo está barato, amanhã ele está caro, hoje a gasolina está cara, amanhã está barata. É uma inconstância, porque teve pandemia, daqui a pouco nós tivemos a pandemia, agora já tem o negócio do macaco, já tem um negócio aí já tem um outro negócio que está aparecendo aí. Todo dia aparece alguma coisa. No mundo de hoje a gente não tem mais uma paz. A gente sabe que nós não teríamos mais paz, mas está complexo. E essa ansiedade começa a desencadear na nossa vida um processo que a gente não consegue. A palavra fala: não andeis, não estejais ansiosos. O original fala em estejais, estar não é ficar. A gente pode ficar ansioso. Ficar é estado de passagem, é um estado de passagem. Agora, estar é permanecer ansioso. É natural que nós vamos ter ansiedade, sim. Não tem como nós não termos ansiedade a respeito das coisas, né? A gente conhece uma pessoa hoje, a gente vai ter uma ansiedade para saber se aquilo vai dar certo. É passageira? Tem que ser algo passageiro. A gente pensa de fazer um negócio amanhã. Eu posso ficar ansioso? Posso? Meu Deus, que cor que eu vou comprar? Porque dá uma ansiedade. Essa ansiedade é natural. Essa é uma ansiedade natural, mas nós precisamos descansar no Senhor para não viver no estágio de ansiedade. Muitas das vezes até para saber o que Ele quer para nós. E eu falo por mim mesmo: Senhor, o que Tu queres? Já me coloquei aqui, agora, Senhor, que Tu quer mais além, que eu vá mais além? Será que eu estou preparado para ir mais além? E a gente começa a viver conflito interno, por quê? Será que eu estou preparado para ir mais além? Será que já não é muito tarde? Já estou com o cabelo branco, já não tenho o mesmo vigor que eu tinha com 30 anos? Será que eu vou conseguir cumprir o propósito de Deus, acabar a carreira e guardar a fé? E essas coisas nos martelam, por quê? Porque nós somos seres humanos, de carne e osso, nós vivemos na terra, vivemos aqui. Nós ainda não estamos na glória, lá vai ser descanso eterno, mas aqui a palavra diz que nós precisamos descansar. E como descansar? Duas situações que a gente vê de ansiedade é Lucas 10, versículo, acho que 37. Lucas 10, 38 fala de Marta e Maria. Quando Jesus entra na casa de Marta, e Marta está inquieta, ansiosa, está lá limpando, varrendo tudo, e Maria está lá se deliciando, ouvindo as palavras do Mestre. É esse momento que eu e você temos que ter aqui, se deliciar em ouvir as palavras que são pregadas, ministradas ao nosso coração, não por mim, pelo rapaz de quarta-feira, que
Quem estava quarta-feira aqui se lembra da ministração, que foi uma benção. Ouvir a essas ministrações que transformam os nossos corações. E Maria estava ali, e Marta estava lá ansiosa, e ainda chega para Jesus e diz: ó Senhor, diz para ela vir me ajudar aqui, a fazer o que eu estou fazendo, porque eu preciso servir. Aí Jesus fala: Marta, Marta, para que ficar tão inquieta? Faz igual Maria. Faz igual Maria, aproveita a melhor parte. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Glória a Deus que o Espírito Santo está conosco todos os dias e nós podemos nos abastecer, fechando a porta do nosso quarto, dobrando o nosso joelho, em conexão com Ele, simples. Não precisa muita coisa, fecha a porta do teu quarto, Mateus 6:6, e ora no secreto. Ele vai te atender, não precisa muita coisa. Descansa nele. Mas o que eu preciso fazer para descansar? Davi leia comigo aqui Salmo 13. Salmo de número 13. Salmo de número 13 fala: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Davi, segundo o coração de Deus, ele tinha uma palavra, uma promessa, e a promessa não havia se cumprido, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo da promessa se cumprir, às vezes a nossa vida vai demorar. Ele já tinha sido ungido rei, mas Saul, o rei atual, estava perseguindo ele, e ele estava onde? Provavelmente quando escreveu esse salmo, na caverna de Adulão, escondido numa caverna, esperando talvez o que vai acontecer, o que ia acontecer, sem perspectiva de futuro. Daí ele pensou, apareceu os irmãos dele, e de repente apareceu o exército, apareceu para ele do nada, mas era um exército de endividado, pessoa com um monte de transtorno sentimental, 400. O primeiro exército de Davi foi com um monte de falido, verdade, um monte de gente que devia, um monte de gente que tinha problema. E é isso que Deus faz conosco. Levanta um exército de pessoas que aos olhos do mundo não têm condições, mas o Senhor peleja por nós. Ele tem lutado por nós, e Ele vai fazer da nossa vida referência para as pessoas lá fora. E Ele começa assim. Ele tinha, sabe quando tem certeza do chamado? A pessoa tem certeza do chamado? Pastor Marcos, mas não tem dúvida, às vezes? Não dúvida, mas insegurança. Não dúvida, mas insegurança. Meu Deus, e agora? Porque se depara com situações que a gente pensa até em desistir. Eu creio que Davi estava num desespero. Estava lá com Saul, e daqui a pouco o cara endoidava, queria ele de um dia, do outro não queria mais, queria matar. Mas a palavra se cumpre. No tempo determinado de Deus, a palavra se cumpre. Mas tudo tem um propósito. Eu quero falar com vocês sobre isso. O que nós precisamos fazer primeiramente para descansar em Deus? Como descansar em Deus em pleno século 21, no Brasil, há um mês de eleições, que podem ser decisivas aos nossos olhos, né? Mas aos olhos de Deus não, porque Ele tem todo o controle, e a gente pensa: Jesus, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o nosso país se o negócio tomar um outro rumo? Abra comigo em 2 Crônicas.
Segunda Crônicas 29. Segunda Crônicas 29, que diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o Davi seu pai havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor, as portas da casa do Senhor, e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: se escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor Deus, seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá, e ele o transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para servirem, para serem seus ministros e queimarem incenso. Amém? É isso que eu quero falar. Como é que a gente pode descansar no Senhor? O que a gente precisa fazer para pegar aquela palavra e realmente descansar e ver Deus guerrear as nossas guerras, Deus agir por nós, Deus chegar no momento certo, na provisão, com a provisão necessária, na hora certa, mudar a nossa situação. Aquilo que o pastor Marco levantou a mão aqui, profetizou nas nossas vidas, precisa se cumprir, mas nós também precisamos cumprir algumas coisas diante de Deus. Não é só vir para a igreja de qualquer maneira. Aqui há lugar de restauração, sim. Aqui o Senhor vem e muda histórias, de repente o Senhor pode mudar a tua vida num primeiro toque, num primeiro momento, na primeira tua chegada. Mas é necessário nós mudarmos sim, para continuarmos sendo supridos pelo Senhor, caminharmos dia a dia. E o que acontece? O reinado anterior do pai de Ezequias, eu acho que é Acás, é isso, pastor? Acás, ele tinha sido mau aos olhos do Senhor. Israel havia se perdido durante o tempo de reinado. Israel se perdeu, todos os valores, o templo foi abandonado, a glória de Deus havia sido abandonada. E quando o filho inicia o seu reinado, no primeiro mês, no primeiro dia, ele já chama as pessoas que haviam sido desacreditadas, que já estavam incrédulas, ele chama os levitas, os sacerdotes, e diz o seguinte: se purifiquem vocês, porque nós precisamos iniciar, precisamos atrair para nós a glória do Senhor. O primeiro passo é que nós precisamos atrair para nós a glória do Senhor. A glória do Senhor precisa ser atraída para dentro de nós, mas nós precisamos restaurar o templo. E o primeiro fato que eles fazem é consertar a porta do templo. Precisamos consertar a porta do nosso coração. Precisamos deixar o Espírito entrar e fechar a porta e não deixar mais as coisas do mundo entrar aqui dentro. A glória de Deus precisa estar aqui para transformar, para o Espírito ter liberdade para agir, para Ele mostrar para a gente o que a gente precisa jogar fora, porque a gente sabe que a gente vem para Deus, mas não é instantâneo, há uma cura diária, dia a dia o Senhor vai mostrando: calma aí, filho, ainda tem uma coisinha lá naquele canto que tu não quer jogar fora,
aquele pecadinho escondido que a gente, não, de estimação, deixa ele aqui, é um pouquinho de vaidade, é um pouquinho de arrogância. O Senhor quer tirar. Precisa haver purificação do templo. Conserta a porta do teu coração primeiro, para não deixar o que é mal entrar, e vamos purificar, purificando em oração, santificação, ouvindo a palavra, porque a palavra purifica. A palavra que a gente ouve, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é diário isso. Lendo a palavra, ouvindo a palavra, vai mudando a nossa visão, o nosso modo de caminhar, o nosso modo de agir, faz a gente pensar até 10, contar até 100, dar o lado do rosto para apanhar e virar o outro para apanhar quieto, sem revidar, que é difícil, porque a gente é humano. Tentar ser igual a Jesus, que é praticamente, é uma busca, né? Estatura de varão perfeito. Não tinha no templo mais lamparinas acesas, a chama do Espírito havia sido apagada. Não devemos deixar a chama do Espírito se apagar no nosso coração. Não tinha mais lamparinas, não se queimava mais incenso. Precisamos deixar que o Espírito queime, sem reservas. Precisamos nos desarmar, para que o Espírito comece a trabalhar nas nossas vidas. E a gente se segura, né? Não deixa o Espírito dominar por completo. Deixa o Espírito agir. Por 16 dias eles purificaram o templo. Se purificaram primeiro, depois de 16 dias, eles purificaram todo o templo. Quanto tempo nós precisamos para nos purificar? Eu não sei, varia de cada um, é constante a nossa purificação. Ali era só 16 dias, mas nós precisamos estar em santificação contínua, porque o mundo é mau. E faltavam algumas coisas também no templo, algumas coisas que haviam jogado fora, alguns utensílios do templo, que nós precisamos às vezes buscar valores perdidos, coisas que nós perdemos na palavra e nós temos que achar e trazer para dentro de nós. Precisamos trazer para dentro de nós embasamento da palavra para que os frutos venham e que nós possamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Não por quem nós somos, mas pelo que nós produzimos, o que nós temos dado de resultado na sociedade. Para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não devemos ser conhecidos, na minha opinião, pelo que vestimos, mas sim da forma que nós nos comportamos frente às adversidades, frente às pessoas, porque o nosso testemunho, ele fala mais do que as nossas palavras. Eu tenho buscado isso. A gente precisa buscar isso, ser conhecido pelas nossas ações. Buscar para dentro de nós aquilo que nós precisamos fazer pela palavra, para que a glória volte a reinar no templo. E custou caro, custou muito sacrifício. Ezequias sacrificou muito. Se nós lermos o que foi morto de carneiro, bezerro, porque na época era assim, o sangue tinha que ser derramado, e quanto mais pecado, mais sangue. Mas graças a Deus que um único sacrifício
único sacrifício bastou para que eu e você estivéssemos aqui. O Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha, esse morreu por nós num sacrifício único e suficiente, para que através da nossa conversão, toda a nossa geração, toda a nossa família pudesse ter uma palavra de mudança. Ontem nós estávamos no local e meu sobrinho foi comigo, a gente ficou curioso para ir num lugar e meu sobrinho acabou indo comigo, e daí a gente chegou lá e a gente estava falando sobre isso. A maior herança que nós ganhamos na nossa família foi a palavra de Deus. Essa é a maior herança que a minha família vem desfrutado. Os que não quiseram desfrutar, paciência, conhecem, precisam se alinhar às Escrituras. Mas essa joia preciosa, que muda a vida, nós temos como herança. E nós estávamos ali felizes porque tínhamos encontrado uma pessoa do nada ali. E daí eu falei para o rapaz, meu Deus, que coincidência, deu o guris, um jovem recém-convertido ainda caminhando, né, no leite materno, no leite. Ele disse assim, se fosse lá na rua era coincidência, mas aqui não. Mais sábio que eu. Verdade. Jesuicidência. Um jovem que era parente, do nada ele sentou na minha mesa, começou a conversar e um palheiro era um jovem parente. E fiquei muito feliz, ficamos felizes porque mais um na família, uma família totalmente. E ele falou assim, meu Deus, olha, eu fui ali, quando eu era da balada, eles só falavam mal de mim que eu era da balada. Agora eu fui ali, botei no grupo da família, que eu estava na igreja, a minha avó já disse, nós somos daquela outra religião, não faça isso. Deveria estar feliz que o jovem estava nos caminhos do Senhor, aos pés do Mestre, mas infelizmente, o mundo ainda não conhece. Trata de religião aquilo que nós tratamos de salvação. Nós falamos de Jesus, um único caminho, a única verdade, que nós botamos ali, verdade em Cristo. É a nossa verdade, a verdade em Cristo, não tem outra verdade. E custou caro, 600 touros e 3.000 carneiros. É força de sangue derramado no altar, hein? Para purificar. Bastou só o sangue, mas o preço mais caro ele pagou. O preço mais caro ele pagou. Agora, uma coisa que chama é que ele restaura o templo, purifica, restabelece o culto, porque nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos cultuar, não vai nessa onda de desigrejado, querido, desigrejado, não, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo, é fato, nós somos o templo, não é essas paredes aqui, isso aqui vai ficar, nós somos o templo, mas não tem como nós caminharmos com Cristo se nós não tivermos em comunhão, porque a vida em comunhão nos faz que nós venhamos a nos fortalecer. Esse momento aqui que eu compartilho com vocês uma palavra, essa palavra está servindo para mim, pode servir para muitos, para alguns não, mas vai vir outro aqui que para aqueles que não serviu hoje, amanhã vai servir. Porque o Senhor faz assim, Ele nos trata quando nós estamos aqui. Isso aqui é um hospital, nós estamos sendo tratados a cada dia. Precisamos congregar sim. É mentira do diabo que não precisa mais de igreja, não precisa mais os desigrejados, não precisa sim. Precisa nós estarmos aqui para ouvir a palavra sim, dobrar os nossos joelhos, exercermos a fé, de mãos dadas orar, uns pelos outros, exercer a nossa fé.
que nos faz caminhar dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. E quando ele celebra a Páscoa, que nós celebramos aqui a Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Cristo, daí os altares são quebrados. Engraçado que ele convida todo mundo, ele está em Judá, Ezequias está em Judá, mas ele manda ir lá em Israel e convidar todo mundo para Jerusalém, traz todo mundo, que nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos relembrar que nós saímos do Egito, e aqui nós relembramos na Santa Ceia que nós saímos do Egito, nós saímos do pecado, a maldição não está mais sobre nós, nós fomos lapidados por Cristo. E quando essas pessoas vêm, elas voltam para Israel e quebram tudo que é altar. Os altares são quebrados quando nós entendemos que Cristo vive e ressuscitou em nós. E que por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Por meio dEle são feitas todas as coisas. A palavra fala em Filipenses: em tudo, porém, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ações de graça. Primeiro passo, nós precisamos restaurar o nosso templo, para que essa palavra venha se cumprir. Nós precisamos tentar se colocar na presença de Deus da melhor forma possível, que nós venhamos a conseguir, porque a Bíblia fala que esforça-te que eu te ajudarei. Nós precisamos nos esforçar para tentar caminhar com Cristo. Ele fala: sede santos como eu sou santo. Nós entendemos que a santidade dele é o nosso limite, é o nosso alvo. Nós precisamos tentar caminhar para chegar na plenitude do Espírito, mas a gente sabe que nós não vamos conseguir, mas nós estamos caminhando para isso. Nós não podemos desanimar e desistir disso. Restaurando o nosso templo, mudando a nossa história, começando a adorar. E engraçado que lá eu esqueci de falar, mas eles começaram a adorar. A adoração, antes deles celebrar a Páscoa, eles começam a adorar. Aquilo que havia acabado começou. Precisa haver adoração. Nós precisamos adorar a Deus com as nossas vidas, com a nossa boca, não da boca para fora, mas com o nosso coração, com aquilo que flui através de nós. Nós precisamos adorar a Deus, declarar que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele é Deus que comanda a nossa vida, que Ele tenha o controle da nossa vida, para poder sim daí descansar nele. Engraçado que se passam 14 anos, chegou a glória de Israel, né? Chegou a glória de Judá, ou melhor. O Senhor se agradou. O Senhor, quando viu que Ezequias era reto, havia retidão diante de Deus, os olhos dele estavam como chamas acesas para cima do povo. O povo começou a entender. Mas as astutas ciladas do inimigo não param, não. Não param. Por melhor que esteja a sua vida, não descanse, porque o diabo não para, ele está ao derredor, esperando uma brecha para atacar. Mas se tu restaurou o templo, descansa. Se tu está com o templo restaurado, descansa, porque o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Ele guerreia as nossas guerras. E a gente sabe que a gente vai lutar guerras, vai ter batalhas. Precisamos que você ore por essa igreja. O
O diabo não está contente. Mas ore. Ore por nós, ore pela sua igreja, ore pela sua vida. Não pare de orar. Agora eu quero falar, eu ouvi essa palavra aqui pelo Éder, Senaqueribe, né, Éder? Me lembra que eu acho que o Éder já pregou alguma coisa. E depois de haver fidelidade, tá tudo bem, como eu falei, apareceu um incircunciso lá. O Senaqueribe resolveu, ele havia dominado tudo, ele era o cara que já havia dominado, e daí ele olha para ajudar e diz assim, ó, eu vou entrar nessa cidade, eu vou entrar ali, eu vou destruir esse negócio. Mas ele não sabia que, ele não conseguia ver que já tinha alguém que ia pelejar. E ele vai lá e ele manda as tropas sitiarem Jerusalém. Já tinha entrado dentro de Judá e pegou as cidades fortificadas e colocou as suas tropas ao redor da cidade. Começou a querer segurar o que dava lá, ó, vão morrer de fome, vamos fechar a água aqui, vão morrer de fome aí dentro. E não satisfeito, e daí Ezequias chamou o povo e disse, não, é o seguinte, nós estamos bem com Deus aqui, vocês se acalmem, resumindo o negócio, né? Vocês se acalmem aqui que o negócio está sob controle. Mas só que o inimigo é astuto, ele vai lá e pega um lá e diz o seguinte, ó, fala com eles aí em hebraico. Fala com eles em hebraico, diz para eles que o seguinte, o que Ezequias está falando aí, ó, não vai dar certo não, esse Deus dele aí nós vamos passar por cima. Se Deus não segurou as outras cidades aqui, essa aqui é mais uma, porque o diabo vem assim, ele vem até às vezes ele usa um do teu lado, um da tua família, um irmão teu, para dizer o seguinte, não dá mais, querido, larga a tua mulher, vai viver a tua vida, chuta o teu casamento, teu emprego, sai do teu emprego, vais arranjar coisa melhor, mas tu não sabe se é tempo de Deus, às vezes tu estás passando por uma guerra e o Senhor vai pelejar por ti, e as coisas vão mudar, o teu casamento vai ser restaurado, há um tempo para todas as coisas. Então Senaqueribe vem com todo esse fulgor e essa raiva para cima de Israel. Eu quero ser breve, eu não quero me estender. Só que existia um profeta Isaías. O Senhor já havia mostrado para Isaías quem ele era. Quando o Senhor aparece para Isaías, o Senhor já mostra para Isaías quem ele era. Isaías 6, verso 1 diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi no alto e sublime trono. Lê lá comigo. Eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda, em outras versões está escrito séquito, do seu manto enchia o templo. A versão original aqui é séquito. Séquito é a barra do vestido do rei. Cada vez que um rei ganhava uma guerra, ele pegava vestes do rei e costurava na barra da sua veste. Ou seja, o séquito que ele havia visto enchia o templo. Ou seja, ali estava vitória por vitória do nosso Deus. Mostrou-se para Isaías naquele momento um Deus que vencia guerras e batalhas infinitas. E é esse o Deus que peleja por nós. Então, quando Ezequias chama o profeta diz o seguinte, agora nós vamos fazer lá o que Paulo vai escrever lá na prisão. Paulo estava na prisão quando escreve isso aqui. Não tem ansiedade. O cara está preso. O cara está preso e dizendo o seguinte,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está preso. Isaías diz assim, Ezequias, vamos orar, porque eu já vi quem é o nosso Deus. Ele é um Deus de guerras e batalhas, que vai pelejar por nós. Eu vi o manto dele, eu vi o séquito, eu vi que ali estava muitas glórias, muitas batalhas. O Senhor já havia se apresentado para ele, mostrado para quem ele era. Quando Deus chama Isaías, ele já se mostra como um rei poderoso, um rei que vence, que não perde. E quando eles oram, o templo está restaurado. Eles fazem isso, eles apresentam para Deus em súplicas. O Senhor não estava vendo? Claro que estava vendo. O Senhor não está vendo a tua batalha? Está vendo. Mas Ele quer que tu apresente para Ele, na intimidade, lá no teu quarto, de porta fechada, que tu se dobre para Ele, peça para Ele, com oração, com súplica, porque Ele vai pelejar por ti. Ele vai guerrear a tua guerra. Amém, Senhor. E o que acontece? Lógico, sobrenatural. O sobrenatural acontece. Do nada, um anjo aparece à noite e mata 150 mil soldados. Aleluia. Sobrenatural de Deus. Senaqueribe, rei da Síria, o Todo-Poderoso, acorda com o seu arraial destruído, sem guerreiros para guerrear. E ele retorna e é morto quando ele entra no templo pelos seus filhos. Por quê? Porque ele havia gritado contra Deus, falado contra Deus, dizendo que o Deus de Ezequias era mais um Deus que ele ia derrubar. O nosso Deus, ele não perde. Quem guerreia contra você não guerreia contra você. Ele guerreia contra o Pai. Ele tem visto o quanto você tem se esforçado. O nosso esforço mostra para Deus. O nosso esforço é mostrado para Deus. E o Senhor se agrada de quando nós fizemos o nosso possível, porque o impossível Ele faz. O impossível Ele faz. E daí eu estava vendo aquele jovem que eu falei, rapaz ali, não vi ele falando ali que tal, realmente ele estava vivendo um sobrenatural, porque ele não havia vendido um apartamento, de repente ele vem para a igreja, em 15 dias ele vende 15. Estava vendo um sobrenatural e ele estava extasiado, né? Ainda como não conhecia ainda bem a forma de louvar e adorar a Deus, ele disse que eu venho para o culto aqui, isso aqui tem uma energia. Não sabendo que era o Espírito, né? O Espírito trabalhando, mudando vidas, mas amém por isso, porque o Espírito está alcançando pessoas. De todas as formas, Deus está rompendo barreiras e tocando e se mostrando para a humanidade. E para finalizar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nossa mente precisa ser blindada por Cristo, para que nós venhamos a descansar nele. Mas nós precisamos cumprir essas etapas, buscar cumprir essas etapas, purificar o templo, retornar à adoração, fechar a porta do nosso coração, vigiar, vigiar e orai. Primeiro vem vigiar, depois orar, ou seja, não adianta tu orar e sair ali na frente e não vigiar. Não vale a pena. Vigia primeiro, depois ora. Vigia sempre, sempre vigia. E continue em oração, ou melhor.
Amém, queridos? Se você quiser louvar a Deus, se você acha que você precisa ainda se fortalecer na fé, para que você continue